Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula, então. Vou voltar para a nossa apresentação da aula passada, né? Nós vimos a parte teórica do conteúdo de extrusão. Hoje a gente vai ver, então, alguns cálculos do conteúdo. Deixa eu fechar os anúncios. Bom, nós paramos aqui, né? Nos tipos de defeitos encontrados em produtos extrudados. Bom, agora a gente vai ver, então, sobre a força de extrusão. O que é a força de extrusão, né? É aquela força, aquele trabalho necessário, né, requerido para o processo, dependendo da resistência do material, né? A extrusão está ali. Opa, falhou aqui. Diretamente ligada, né, à resistência do meu material, né, à deformação plástica. E outras variáveis, né, como, por exemplo, temperatura e velocidade de extrusão, tá? Uma das variáveis que a gente mais leva em conta é a diferença de áreas, ou seja, tenho ou um tarugo ou um lingote e vou transformar, né, em outra peça. Então, a diferença de área, o quanto eu estou, né, deformando de uma peça material para uma peça finalizada, né? A resistência do meu material deve ser levada em conta e a temperatura de trabalho, né? Porque a temperatura está diretamente ligado com a resistência do meu material, né? Se eu aumentar a minha temperatura, eu consigo então deixar meu material mais dúctil, com uma dureza menor, tá? Então eu vou pedir para vocês anotarem esta equação aí. Esta é a equação da força de extrusão, força necessária para conseguir fazer então o processo de extrusão. Bom, ela se dá por A0. A0 é a área inicial do meu tarugo. A área da seção transversal, tá, gente? Normalmente são tarugos, então é uma área da seção transversal circular, tá? Vezes K. K é a constante de extrusão, né? Ela pode se dar em Newton por metro quadrado ou por quilograma força por milímetro quadrado também, tá? Tem as duas unidades no mesmo gráfico. Vezes Ln. Ln é o leperiano, tá? É uma equação matemática que tem na calculadora, tá? Do mesmo jeito que a gente faz tangente de um ângulo, que a gente faz logaritmo de um valor, existe neperiano, tá? É uma função que tem direto na calculadora e a gente vai experimentar fazer. Então, é o neperiano, né? Logaritmo neperiano de A0 sobre A1. A0 é a área inicial do tarugo ou lingote, e a 1 é a área final, né, do meu tarugo ou lingote. Pode ser circular, pode ser quadrado, pode ser um triângulo. Aí vai depender, né, do tipo de peça que eu quero fabricar, tá? Então, vou pedir para vocês anotarem, então, essa equação e o que é cada um dos termos para vocês terem aí. Anotado, pessoal? Então tá. Esse é um gráfico, tá? É um gráfico. Opa, que correlaciona, então, os diferentes materiais, tá? Esse daqui é um dos principais gráficos, porque eu tenho ali o alumínio, o cobre, o aço, tá? São tudo o bronze, aço inoxidável, tá? São tudo materiais que normalmente são extrudados, tá? Então, são esses que eu vou avaliar. Tem outros tipos de material, tá? Tem o gráfico para todo e qualquer tipo de material que eu posso extrudar.
Vamos estudar esse porque tanto desses materiais quanto os outros, eles são iguais, tá? O importante é aprender a ler ali o gráfico. Ele correlaciona, então, constante de extrusão, tá? Olhem bem o gráfico. Os valores de constante de extrusão, eles se dão nos valores verticais, tá? Então, 0, 20, 40, 60, 80, esses são valores, né, da constante de extrusão em uma unidade, que é quilograma-força por milímetro quadrado, tá? Pode ser em quilograma-força por milímetro quadrado, tá? Ou pode ser em megapascal, tá? São unidades que estão na mesma grandeza, tá? Por exemplo, força pode ser em newton ou pode ser em quilograma-força. Pressão pode ser em pascal, ou pode ser... Que outra unidade a gente tem de pressão? Kilonewton. Kilonewton? Áudio. Por exemplo, força, tá? Temos em diferentes unidades. Então, em vez de a gente ficar trocando a unidade, tá? A gente pode o quê? Olhar no mesmo gráfico, né? Duas unidades diferentes para a mesma grandeza, tá? Então, vamos analisar ali. Tá? Do lado, nosso lado esquerdo, a gente vai ter em quilograma por milímetro quadrado, e do lado direito, a gente vai ler em megapascal, tá? Pascal é... Pascal, tá? É newton por metro quadrado ou por milímetro quadrado, tá? Em cima, eu vou ter em temperatura, tá? Então, eu posso ter ou em graus Celsius, e em cima, ó, eu tenho valores em graus Celsius, tá? Aí eu vou ler nas coordenadas horizontais. Então, vamos ler as coordenadas horizontais aqui, tá? Aqui vai ser o 0, em cima. Nesta linha aqui eu tenho... Opa, tá me atrapalhando esse gráfico aqui. 537,78 graus Celsius. Nesta outra linha do meio, 815,86 graus Celsius. Depois, 1093,33 graus Celsius, tá? Até 1371,11 graus Celsius, tá? Em cima eu tenho graus Celsius, embaixo eu tenho aqui, ó, em Kelvin, tá? 0, 1000, 1500, 2, 2.500, tá? Então, eu tenho duas unidades. Os valores parecem quebrados aqui em graus Celsius, porque o mais comum de se ler temperaturas de trabalho, tá? Quando a gente está ali no chão de fábrica, a gente fala em graus Celsius, tá? Mas, normalmente na indústria é usado em Kelvin, tá? Por isso que eu tenho valores mais redondos. Mas eles são correspondentes, tá, gente? Quantos, só por esse gráfico aqui, quantos 1000 kelvins vale em Celsius? Só seguir a mesma linha, ó. 1000 graus Kelvin vale, segue a linha lá em cima, ó, 537,78 graus Celsius. Depois, 1500 Kelvin vale 815,56 graus Celsius. 2000 kelvins vale 1093,33 graus Celsius. E os 2500 valem 1.371,11 graus Celsius, tá? Então, sempre vem essas duas unidades de constante de extrusão, né? Que eu vou ler nas coordenadas verticais, vou ler nesta linha vertical, aqui na primeira linha, e na última linha, tá? E a temperatura eu vou ler lá em cima. Lá em cima, na primeira, eu vou ler em graus Celsius, e lá embaixo, na última linha, eu vou ler em Kelvin. Certo, pessoal? E no meio, eu vou ter os gráficos de cada material, tá? Então, em cima, eu tenho o gráfico do alumínio. Em azul, do cobre. Em vermelho, do bronze.
do berílio eu tenho em roxo, aço em laranja, aço inoxidável em verde e o molibdênio em amarelo, tá? Como que eu faço a leitura da constante, tá? Como que eu faço a leitura da constante? Eu tenho que ter, tá, uma dessas três informações. Então, o que que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho constante de extrusão, temperatura e o material, tá? Então, a ideia do gráfico é eu ter duas informações e procurar a terceira no gráfico, tá? Então, normalmente, o que que eu sei? O material que eu estou trabalhando. Então, vamos dizer que nós estamos trabalhando com bronze. Se nós estamos trabalhando com bronze, os valores, né, de temperatura e constante de extrusão tem que ser valores lidos em cima do meu gráfico vermelho, que é o gráfico do bronze, tá? Então, vamos lá. Um material feito de bronze, tá? Numa temperatura de 1000 kelvins. Qual seria a constante de extrusão desse material? Então, o bronze está em vermelho, toda essa linha. A gente sabe que é 1000 kelvins, então nós vamos no valor de 1000 kelvins, Kelvin aqui embaixo, e vamos seguir o valor de 1000 até fazer o cruzamento com o meu material, tá? Então, a gente vai fazer sempre o cruzamento das linhas horizontais com as colunas verticais, tá? Então, bronze a 1000 graus Celsius. 1000 está aqui, a gente pega essa linha, sobe ela até encontrar quem? O gráfico vermelho, daria mais ou menos aqui no meio. E aí, a gente vai cruzar, né, verticalmente e ver qual o valor daria de constante. A gente pode seguir até lá à direita para ver em megapascal ou à esquerda para ver em quilograma-força por centímetro quadrado. Vamos dar uma olhada em quilograma-força por centímetro quadrado, porque está mais próximo aqui. Então, é bronze, toda a linha vermelha, a temperatura é 1000, então a gente tem que fazer o cruzamento. Sigo reto meu valor de 1000 Kelvin até chegar em algum ponto, até encostar no meu gráfico do material. E aí eu traço uma reta até a constante. Quanto valeria a constante neste ponto aqui, ó, exatamente onde eu botei o mouse? Mais ou menos. 415, 412. Por que 400? Tá me falando de megapascal? É, megapascal, porque megapascal, passou de 40 tá? ali. Como que ele chegou? Tá entre 425. Isso, tá? Porque aqui, ó, reparem, vamos fazer a reta. Deixa eu pegar um... Aqui. 1000, cruzou no vermelho, cruzem, né? Se aqui está 392, um pouquinho acima, seria 400 e pouco, tá? Mas vamos fazer pelo quilograma-força por milímetro quadrado, que dá valores um pouquinho mais redondos, ó. Sigo 1000, encontro o vermelho. A linha abaixo é 40. Olhem onde está o 40 e olhem onde está o 60. Se aqui é 40 e aqui é 60, exatamente essa aqui do meio vale quanto? 50. Tá? Mas não é no meio, é abaixo. 50. Se aqui vale mais ou menos 50, nesta de baixo vale quanto? Mais ou menos vale 45. Ela anda de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15, 20. Depois, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60. Tá? 65, 70... 75, 80, tá? Quando o cruzamento está bem em cima de uma linha, a gente consegue ver o valor preciso, né? Que vai ser múltiplos de 5 ali. Quando não dá bem em cima de uma linha, que é o nosso caso, ó, cruzando 100 graus Celsius com a linha vermelha, a gente chega aqui, ó, na metade de um quadrado. Quanto vocês estipulariam que seria este valor em quilograma-força por milímetro quadrado? Bem aonde está o mouse ali? 42,5. 42,5, tá? Não se está bem no meio, mas 42,5, 43, tá? Esse valor ele não precisa ser super preciso. A gente poderia dizer o 42 ou 43. A gente só não pode dizer que é menos que 40, né? Porque visivelmente não é, e também não é mais que 45.
tá? Então, é assim que a gente acha os valores da constante. A gente faz o cruzamento da temperatura de trabalho com o gráfico do meu material e vai fazer a leitura das constantes, né? Nas colunas verticais, seja lá a primeira ou a última. Aí vai depender da unidade que eu quero. Se eu ler lá na primeira, vai ser em quilograma-força por milímetro quadrado. Se eu ler na última, vai ser em megapascal, tá? Entenderam mais ou menos? Porque a gente vai fazer um exercício passo a passo por ele. Mas deu para entender mais ou menos o cruzamento? Quem entrou um pouquinho depois, acompanharam mais ou menos? Sim. Sim. Sim? Então tá. Então vamos fazer um exercício que a gente faz o cruzamento ali real das linhas. Vamos fazer o primeiro exercício, este aqui. Vou pedir para vocês anotarem o enunciado aí. Colhe, poxa. Poxa, nossa. Me deem ok aí quando terminarem de anotar para eu mudar de página. Anotaram, pessoal? Sim? Ok. Ok? Então, Ok. vou Não. Não, só um pouquinho. Vou abrir e colar o enunciado. Só um pouquinho que eu vou colar o enunciado aqui na nossa página e vocês conseguem olhar por aqui também. Só um minutinho. Aqui. Deixa eu abrir uma outra. Aí saiu fora. Só um pouquinho. Já vai. Estou abrindo outra tela aqui para a gente ter o gráfico. Já está indo. Nova.
Pronto, tá? Colei o nosso enunciado aqui. Podem terminar de copiar. Vamos fazer esse primeiro exercício, tá? Então, calcule a força necessária para realizar a extrusão de um tarugo de aço de 50 milímetros de diâmetro inicial, tá? E que o perfil de saída, ou seja, o material que eu estou produzindo, o material extrudado, é um quadrado de lado igual a 20 milímetros, tá? E que a extrusão ocorra a uma temperatura de 815,5 graus Celsius, tá? Então, ele quer que calcule, né, a força de extrusão. Qual é a equação que a gente tem, né, para calcular a força de extrusão? É só uma. É esta. Força de extrusão é igual a área zero vezes... O que é a área zero? A área inicial, antes de extrudado, a área do tarugo, né? Vezes K, que é a constante de extrusão, vezes o logaritmo neperiano, LN, né? De área zero sobre área 1, tá? A equação é essa. A gente só precisa dar uma trabalhada nela aqui, né? Porque eu não tenho de cara as minhas áreas iniciais. O que eu tenho? A dimensão do meu tarugo e a dimensão do meu produto extrudado. Então, vamos analisar primeiro as áreas, tá? O que é a minha área 1? Opa, desculpa. O que é a minha área 0? É a minha área inicial. O que eu tenho de área inicial? Eu tenho um tarugo, né? De diâmetro igual a 50 milímetros. Tá? Então, eu tenho um tarugo. Tá, fechou aqui. Abre de novo. Tenho um tarugo com diâmetro de 50 milímetros, tá? Se ele é um tarugo, gente, a minha área de seção circular, a transversal, é um círculo, né? Então, eu preciso calcular a área de um círculo. A área inicial, né, vai ser a área de um círculo. Qual é a equação da área do círculo? Agora com vocês, a gente já fez várias. Como que a gente calcula a área de um círculo? Consultem aí, então. P vezes 2πr. 2πr é o perímetro. É a volta do meu círculo. Mas é do círculo, estamos perto. Eu quero a área. Quadrado? Oi? Ao quadrado? O que é o quadrado? Ao quadrado, tudo bem, mas o que é o quadrado? Quadrado, tá? É o quadrado. A área do quadrado também é o quadrado, mas tem mais coisa aí no meio do caminho. O que o David falou? O que o David falou? Quadrado. Quadrado. Não, o David falou outra coisa, David. Ah, o 2πr é do círculo, mas 2πr Ao quadrado? é o perímetro. É pi vezes r ao quadrado. Isso. É o quadrado, Pi o raio. vezes r ao quadrado, viu? Tinha o quadrado, viu? Tinha mesmo. Não sabia, viu? Só que o restante é πr ao quadrado, a área do círculo, tá? Então, Ô, Natália, qual que é a Oi. diferença? Porque aquele ali é da área. esse R ao aqui, quadrado é do diâmetro. não. 2πr é o perímetro de um círculo, ou seja, o entorno de um círculo. É a circunferência, tá? Quando eu quero pegar uma chapa e fazer um tubo, eu preciso saber o comprimento da minha chapa, né? O que é o perímetro? É como se eu visse pegasse um tubo e cortasse. E aí eu abro, se torna o quê? Uma chapa. Então, a largura daquela chapa é o meu perímetro. A área é a parte interna ali, tá? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Tem um círculo. O
que é a minha área? Essa parte aqui de dentro. O que é o meu perímetro? É como se eu medisse a circunferência do meu círculo. Ó. Venho aqui, meço e... Tá, tenho tanto. A parte externa, então. Isso, a parte externa. Tá? A circunferência. O perímetro tem uma unidade, né? É metro. Ah, vou medir a circunferência de um botijão de gás. Ah, tem 36 centímetros, tá? Então, perímetro é uma unidade, tantos centímetros. A área é o quadrado. Ah, quanto é a área dessa parede? É 4 metros ao quadrado, tá? Quanto é a área desse chão para botar um piso? Ah, é tantos metros ao quadrado, tá? São coisas diferentes. E o volume também é outra coisa, são 3 dimensões. Quando a gente fala, né, mede alguma coisa em volume, qual é a unidade que a gente usa? Metros cúbicos. Metro cúbico, tá? Então, são grandezas diferentes. Bom, a área 0, né, como é de um círculo, porque vem de um tarugo, é πr ao quadrado, tá? Π é a constante π. Quanto é o meu raio desse tarugo? 25. 25 ao quadrado, tá? Se o diâmetro é 50, o raio é 25. Então, π vezes 25 ao quadrado. Qual vai ser a área desse meu tarugo aí? A área da seção transversal, né? O que é o tarugo? É como se fosse uma barra circular comprida, mas eu não quero saber o comprimento, eu quero saber só a área da seção transversal. É como se a gente olhasse de frente e visse a circunferência dele ali, tá? Qual vai ser a minha área 0, então? 1963 milímetros. 1963. 0,49? 0,49. Tá? Vamos arredondar um pouquinho, porque a força ela não precisa ser tão exata, tá, gente? Porque dá um valor muito grande. Dá 130 mil newtons. Então, de 130 mil newtons, se eu arredondar um pouquinho, fazer 130 mil newtons, 131, não faz muita diferença. Então, a gente pode fazer pequenos arredondamentos. Na calculadora, vocês vão achar 1963,49. Então, 49 eu botar 5, tá? Então, achamos a área 0. Vamos fazer a área 1. O que é a área 1? É a minha área final, né? É a área do produto extrudado, depois da extrusão. O que ele me deu de informação? Que é um produto quadrado, né? Com lado igual a 20 milímetros, né? Não vou produzir uma peça circular, e sim uma peça com seção transversal quadrada. Então, a área muda. A área 1 vai ser o quê? A área de um quadrado, não é um círculo. Qual é a área de um quadrado? 400 milímetros. Tá, dá a equação primeiro para a gente fazer o passo a passo. Altura, base vezes altura. No caso de quadrado, lado vezes lado, né? Se for um Sim, retângulo, é. base vezes altura. Sim, Mas sim. dá certo. A diferença é que no quadrado, a base e a altura vai ser o mesmo valor, né? Sim. Mas a área de um quadrado, lado vezes lado. Então, 20 vezes 20, tá? Não é difícil de calcular a força de extrusão. Desculpa, gente. Você só tem que se atentar às áreas, tá? Porque tem que dizer ali, olha, a área 0 provavelmente é circular. Quase sempre vem de um tarugo. Se vem de um tarugo, é circular. Só que a gente não pode lá botar a área 1, a área final, botar qualquer equação. Se atentem ao tipo de perfil. Se for círculo, vai ser a área do círculo. Se for o perfil quadrado, vai ser a área do quadrado. Então, se atentem às áreas, tá? Então, lado vezes lado vai ser 20 vezes 20. Isso vai dar 400. Não botamos unidade aqui, ó, tá? Se era 25 milímetros ao quadrado, a área do círculo é milímetro ao quadrado. E a área do quadradinho ali também, 400 milímetros ao quadrado, porque a gente está trabalhando com milímetros.
Calculamos as duas áreas, então? Meu Deus. Tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos olhar a nossa equação. O que, que a gente precisa ter na equação? A área zero, nós temos. Constante de extrusão, não temos, tá? Então, vamos lá procurar a constante de extrusão. Aonde que a gente acha a constante de extrusão? No gráfico, tá? Não dá para dar zoom? Não, vocês não vão conseguir enxergar. Então, eu vou deixar assim, tá? Como que a gente entra, né, no gráfico? Como que a gente retira valores? Tendo o material e tendo a temperatura. Qual é o material desse nosso exemplo? É mesmo? É o Eu acho aço. que é mesmo. Aço. Então, é esse Eu acho aqui, que é ó. mesmo. Acho que é mesmo. Tem um áudio atrás de mim aí, por favor. Tá? Então, é um aço. Essa cara aí. Pessoal, tem um Hã? áudio comigo. Bom, o material é um aço. Então, vai ser todo e qualquer ponto em cima desta minha curva laranja, tá? Mas a gente também tem a temperatura. Qual é a temperatura de trabalho? 815,5. 815,56. Então, vou cruzar aqui, deixa eu ver uma cor que fique diferente. Vou fazer em preto, um preto mais largo aqui, tá? Aonde que está a linha dos 815? Se é graus Celsius, eu estou lendo em cima. É esta linha aqui, ó. E ela tem que ir até onde? Até encontrar o gráfico do aço. Encontrou. Bem aqui, tá? Temos a linha na vertical. Vamos fazer o cruzamento dela na horizontal agora. Então, aonde que cruza com ela bem em cima do gráfico? Aqui, ó. Exatamente nesse ponto, vou dar um zoom aqui só para a gente olhar, senão não dá para ler o resto. Ó. Exatamente nesse ponto, a 815 graus Celsius, encontra o gráfico do meu aço, e aí eu faço o cruzamento, vertical com horizontal, bem aonde encontra o gráfico do meu material. Aí eu posso ler em duas unidades, tá? Posso ler em quilograma-força. Opa, deixa eu botar um pouquinho para baixo aqui, para ficar bem no meio. Aqui. Posso ler em quilograma-força por milímetro quadrado, ou posso ler em megapascal. O que, que vocês acham que fica mais fácil de ler nesse gráfico aí? Vou dar um zoom só na parte aqui, ó, pra gente ficar mais fácil para vocês enxergarem, porque senão fica pequeno. Quilograma-força. Quilograma-força? Então tá. Qual o valor em quilograma-força deste cruzamento aqui? O que, que vocês diriam aí? 57 mesmo. 57, 58, né? Vamos dar 57, então, o valor que o Pedro deu. Como que nós chegamos nesse 57? Aqui é 40 e aqui é 60. Então, bem no meio é o quê? 50. Se aqui é 50 e aqui é 60, bem no meio vai ser 55. Está entre 55 e 60, tá? Como é um valor visual, né? Eu só não posso dizer que está acima de 60 e nem abaixo de 55, tá? Mas se o Rafael me disser que é 56, o Pedro disser que é 57, o outro Rafael disser que é 58, os valores estão todos certos, tá? Como isso não vai influenciar de forma tão significativa na força, todos estão certos, só não posso fugir muito, tá? Mas a leitura ali é visual. Existem gráficos que dão constantes, né, visuais, ou tabela. Tabela é aquela que a gente vai lá e pega consulta o valor preciso, né? Só que o visual normalmente é muito mais rápido de se achar, tá? Então, por isso que a gente usa as tabelinhas. Então, temos o valor de 57. Então, vou anotar do lado aqui que a nossa constante vale 57. Quilograma força por quadrado. Bom, temos a área zero, temos a constante de extrusão,
O LN a gente calcula na calculadora. Área 0 aqui de novo e área 1. Temos tudo agora. Então, vamos só montar a nossa equação com as informações que nós temos. Vamos lá. Vou passar isso aqui só para o cantinho, para não atrapalhar, tá? Para a gente escrever aqui. Vamos lá. Quanto vale a área 0? Vou me dando os valores que eu tirei da minha tela aqui. 400. Não, desculpa, área 0 vale Era 1963. Isso, era um número grande. 1963,5 milímetros quadrados. Vezes o K. O K, que é a constante de extrusão, a gente disse que vale 57 quilograma força dividido por milímetro quadrado. Vezes LN de área 0 é a mesma lá, 1963,5 milímetros quadrados dividido por 400 milímetros quadrados, tá? Normalmente, a gente não trabalha com as unidades, tá, pessoal? Porque a gente só tem uma unidade. Lembra que eu falo para vocês, sempre que a gente trabalha com tensões em megapascal e as unidades em milímetros, qual unidade que a gente tem de forças que a gente vem calculando até então? Qual é a unidade que a gente encontra? Em Newton, tá? Tudo que a gente calculou, a força vinha em Newton. A gente entrava com valores de tensão em megapascal e as unidades de distância, tudo em milímetro, que a gente achava em Newton, tá? Como neste exemplo a gente tem duas opções de unidade, a gente tem que escrever a unidade na equação para a gente saber o que sobrou, tá? Porque senão vai chegar lá no final, eu não sei se sobrou quilograma-força ou se sobrou pascal, aí eu não vou saber, tá? Então, por isso que eu uso a unidade ali. Mas não é difícil, a gente só vai cortar, tá, as unidades que se repetem e ver o que sobra. O que a gente vai resolver primeiro? Esta partezinha aqui, ó. Tá? Vamos resolver primeiro esta parte aqui. O que a gente pode fazer de cara com essa parte? Primeiro, cortar a unidade. Eu não tenho milímetro quadrado em cima e milímetro quadrado embaixo, então corto a unidade, cortei as duas, ficou sem nenhuma unidade para atrapalhar. Tá? As unidades de área, aqui, ó, área 0 e área 1, vão ser sempre a mesma. Então, eu simplesmente corto uma com a outra e mato a unidade, tá? Então, vamos lá. Força igual a 1963. Só vou repetir essa parte para a gente fazer o cálculo passo a passo, tá? Milímetro quadrado vezes 57. Horrível esse meu 7. Aqui, 57 quilogramas. Força por milímetro quadrado. Vezes LN. Quanto que dá? 1963,5 dividido por 400. Deu 49. 4,90. 4,90. 4,90. Bateu os valores aí? Tem mais números. Usa duas casas só. Pode ser só duas casas. Só vamos bater os nossos valores com o pessoal aí. Então, LN de 4,90. Vamos resolver esse LN aí. 1963, tá? Fica sem unidade, tá, gente? Porque a gente cortou as unidades, então não sobrou nada. Vezes, só estou reescrevendo aqui, 57 quilograma força por milímetro quadrado. Vezes, o LN tem na calculadora esta função. Do mesmo jeito que tem raiz, do mesmo jeito que tem log, tem o LN, bem no canto aqui. Então, procurem aí na calculadora. É só escrever LN, o valor que vocês têm, no caso 4,9, e dá igual, que vocês vão achar o valor. É o botão direto. LN?
É onde diz LN mesmo. Diz, tem o chapeuzinho, log e do lado o LN. Bem no canto da calculadora, na última coluna. Tá perto Bota do LN? parênteses igual, Natália. Não precisa nem do parênteses. Pode botar LN 4.9 e igual, tá direto. O que vocês acharam do valor? 1.589,23. Não é 1.000. Dá uma conferida nos pontos. 1.558. 1,58, então. 1,58, isso mesmo. Tá? Dá um valor pequenininho sempre. Reparem só que é 1,58. Então, quer dizer que é 1,58. Todo mundo achou esse valor de 1,58? Ô, Natália, uma pergunta para ti. Sempre vai resolvendo a parte final, depois vem para frente. Não, desculpa, não te entendi. Tipo assim, tá sempre resolvendo a parte final nesse cálculo aqui, a parte da frente vai... Como tem aquela divisão, eu resolvo aquilo ali primeiro. Transforme em quê? Em um único número, para facilitar. Depois é só multiplicar, então por isso que eu deixo por último. Reparem que nos dois primeiros que estão se multiplicando ali, eu nem mexi, que é só para a gente resolver a última parte primeiro ali, tá? E, Natália, Oi. eu só me perdi nesse aqui, ó, o LN, parênteses, 4,90. Onde é que saiu esse valor aí que eu não acompanhei, eu acho, perdi. Tá, não precisa usar o parênteses, tá, Pedro? Pode botar direto, LN 4.9. O 4.9 saiu daqui, ó, dessas duas áreas. Como que é a equação? LN de área 0 dividido por área 1, não é? A primeira equação. Então, qual é o valor da área 0? 1.963,5. E qual o valor da área 1? 400. Aí eu fiz na calculadora. 1.963,5 dividido por 400. Dá esse 4,9. Ô, Natália. Tá? Aí faz o LN para nós para ver se bate. Não precisa do parênteses, tá? Bota direto 4.9. Fala, Rafael. Não, eu fiz agora com parênteses só para ver se ia dar diferença. Deu 1,59, deu um pouquinho a mais. Isso, arredonda um pouquinho, mas não tem diferença. Então O isso aqui é muito... podem fazer, tá? Aí é uma dica só se quiserem fazer mais rápido. Tem a possibilidade, vocês não precisam fazer o passo a passo, tá? Se vocês olharem isso aqui, ó, vocês podem botar direto isso na calculadora, ela é científica, tá? Mas aí tem que usar o parênteses. O que vocês podem fazer? LN, abre parênteses, tudo junto, tá, gente? Se quiserem só, se não faz o passo a passo ali. LN, abre parênteses, 1963,5 dividido por 400 e fecha parênteses. Dá igual? Vai dar o mesmo valor ali. Se vocês quiserem, podem usar o parênteses e escrever a divisão dentro do parênteses. Tá, Natália. Dá 1,59. Isso, 1,58, 1,59. Tá, esse aqui, o 1963,5 dividido por 400, deu 1,58, né? Dá 4,9. Aí faz LN de 4,9, dá 1,58. Tu copiou isso aqui que eu escrevi? Ah, meu Deus do céu. Tu copiou isso? Tá, eu fiz... Ah, tá, esse aqui dá... A gente fez por partes, né? Primeiro, a gente fez isso aqui, ó. 1963 dividido por 5. A gente resolveu só o que está entre parênteses. 1963 dividido de 0,5 dividido por 400 deu 4,9. Depois, a gente resolveu o LN. Tá, mas nesse aqui tu aperta o LN ou não? Hã? Esse aqui tu aperta o LN ou não? Ou só nesse aqui do 1963,5 dividido por 400 não precisa, só direto. Dá igual, direto. Quanto tu achou isso? 1963,5 dividido por 400. 1963,5 dividido por 400. 4,9, tá. 4,9. Tá certo. Aí depois, né, tudo por passo. LN desse valor. Aí bota direto na calculadora. LN
4,9 dá 1,58. Tá, se der 1,59 não faz mal, Natália? Não tem problema. O teu, Ah. tu... Aí para achar um. Espera aí um pouquinho, Pedro. O Douglas, tu fez direto na calculadora? Fiz direto entre Então, parênteses. provavelmente dá um número um pouquinho maior. Tu fez o LN, parênteses, e escreveu a divisão? Isso. Então, quer dizer que tu não arredondou, né? Então, vai dar um pouquinho maior. Mas é a, Isso, concordo, terceira, né? é a segunda casa depois da vírgula, não tem problema, tá? É que nem eu fiz agora para ver o resultado final, deu um resultado. Aí eu fiz ela todinha, escrevi toda ela na calculadora, já deu um pouquinho a mais. É porque a gente come, na verdade, modo de falar, né? Sim. A gente come Sim. aqueles valores que estão depois da vírgula, que a gente não anotou. A gente Claro. anota alguns valores. Então, quando a gente faz na íntegra, né, não come os valores, simplesmente usa todos, ele vai dar sempre um pouquinho maior. Tá? Ah, mas se tu fizer separado, dá 1,5892, aí dá quase 1,59. Isso, por isso. Porque se tu fizer Dá separado, quase. tu anota só 2 casas depois da vírgula, né? Aham. E aí, como tu não anotou, é um pouquinho de valor que tu deixou passar. E aí, se tu escreve direto, tu usa esses valores, aí dá um pouco maior. Mas é sempre assim, gente, é um valor mínimo na segunda casa depois da vírgula, tá? É uma mudança mínima e não tem problema. Achou esse valor de 1,58, Pedro? Sabe por que, Natália? Oi? Falhou aqui a tua transmissão. Achei. Não, sabe o que foi? É que tu olha. Ah, tá. É que tu olha a equação assim, aparece 1963,5 ao quadrado, vezes 57 quilogramas. Parece que deu esse resultado 4,9. Mas, na verdade, esse resultado é o de cima ali. Isso. Que é o 1963,400. Parece Ó, esse agora eu resultado diminuí aqui, ó. Não. Agora eu diminuí aqui, ó. Por isso que eu fiz É, passo a me passo. confundiu, Ó. foi isso, entendeu? Essa parte aqui eu não mexi, eu só copiei de novo. Não, entendi o Só passo a passo. resolvi em vermelho. Mas não sei se tu me entendeu o que eu quero te dizer. Sim. Parece que esse era essa resultado parte aqui, né? Isso, parece que era essa parte aqui, ó. Isso, não, eu não, mexi de- eu não mexi ainda nessa primeira parte, justamente para a gente resolver, tá? Parte por parte Não, ali. tá. Então, achamos o LN ali. Passo a passo. Aqui o valor, fui resolvendo, achei, tá? Depois que fica assim, bom, primeiro vamos olhar as unidades aqui. Essa unidade aqui vai ser sempre a mesma de baixo. Sempre que eu tenho a unidade em cima, né, multiplicando ou dividindo a unidade embaixo, eu posso cortar, certo? Ó, estou multiplicando 1963,5 milímetros quadrados vezes 57 quilograma-força por milímetro quadrado. Então, do mesmo jeito que eu cortei o milímetro quadrado com milímetro quadrado dentro do LN, dentro do parênteses, eu posso cortar aqui também, tá? A unidade, gente, sempre que vai sobrar é só essa do meio aqui. Sempre isso. Corto as duas unidades que estão entre parênteses e corto as duas unidades desses dois números aqui que se multiplicam, tá? Sempre assim. Cortei duas lá no fundo e depois cortei duas aqui no início. Tem que sobrar só uma unidade, tá? Que no caso é quem? Quilograma-força, tá? Sobrou só o quê? Esta multiplicação. 1963, que multiplica 57 e que também multiplica 1,58. Aí vocês podem fazer direto, tudo em uma multiplicação. Quanto vai dar o valor dessa força de extrusão? 176 mil. 176.832. 176.000,83. Acho que não é ponto, é 176 mil. 832,8. 8,8. Qual unidade que sobrou? Quilograma-força. Quilograma-força. Tá? Então, né, nesse exemplo não deu em Newton, deu em quilograma-força. Tá? Passo a passo sempre assim, então. Primeiro eu resolvo o que está lá entre parênteses, tá? Porque fica mais fácil, não tem como eu chegar lá e não ter esse valor. Então, primeiro eu resolvo
aquele último termo na equação. Resolvo ali o que está entre parênteses, as unidades sempre vão se cortar e não vai ficar unidade nenhuma. Vai ficar um valor dividido por outro, tá? Depois eu faço o ln deste valor, né? E vou achar um valor final aqui. Multiplico tudo que eu tenho e acho a minha força, tá? O passo a passo é sempre esse. É mais fácil começar, né? Pelo ln, porque é a única coisa que tem divisão lá atrás, tá? Dúvidas sobre algum ponto desse exercício aí? Sim. Fale. Tem como voltar no gráfico, por favor? Tenho. Vamos aqui. Aqui meu gráfico. Vou dar um zoom na parte do cobre aqui, do aço só, era esse. Como que eu achei esse valor de 57, tá? Ele diz que a temperatura era 815,56. O 815,56 vai estar sempre nas linhas verticais, tá? Ó, o 815 está exatamente em cima dessa linha. Então, eu tenho que fazer um risco nesta linha. Até onde vai o meu risco? Até chegar no gráfico do aço, tá? Olha aqui, o aço está aqui. É todo e qualquer ponto em cima do laranja. Oi? E onde é que eu acho na vertical, o gráfico do aço também? Esse aqui? É. Pela Aqui, temperatura. Tá, a temperatura é 800, tá. Isso, ó. Ah, não, tipo, na horizontal, onde é que... Isso, nessa linha era 537, nessa outra 815. Tem que ser dado a temperatura. Aí tu vai procurar a temperatura e vai dar o risco bem em cima deste valor de temperatura. Aí tu vai riscar reto, né, na vertical, até encontrar o gráfico do teu material, que é este laranja aqui, ó, porque é aço. Exatamente no ponto de cruzamento em que o gráfico na vertical encostou no gráfico do material, tu faz um corte na vertical. Ó, eu vim descendo. Foi exatamente neste ponto aqui que a minha reta vertical encontrou o material. E aí eu corto na horizontal. Posso ler os valores tanto nesta ponta aqui, quanto nesta ponta aqui, tá? Em quilograma força por milímetro quadrado foi mais fácil de estipular ali o valor. Então, eu escolhi o desta ponta aqui, tá? Que estava entre 55 e 60. Então, nós dissemos que era 57. Ô, Natália, Oi. se tivesse feito do outro lado ali, tinha dado diferente o resultado, então. Tinha dado outro. Não é que o resultado tinha dado diferente, tinha dado em outra unidade. Teria dado um valor em Newton. Tá? O valor é o mesmo. É a mesma coisa que eu te disser assim, olha, vai lá e puxa aquela carga de 1000 quilos. Tá? Ou, vai lá e puxa aquela carga de 1 tonelada. O valor é o mesmo, eu só troquei a unidade. Na verdade, o que vai te dar o ponto do coisa é o vertical. Eu não posso decorar como vertical ou horizontal, tem que ser o nome de cada coisa, né? Porque ali foi dado o material e a temperatura, mas eu poderia ter dado a constante e o material para tu achar a temperatura, tá? Então, não pode decorar pelo vertical ou horizontal. Tem que ver o que é cada um. Por exemplo, as temperaturas estão aqui em cima. As temperaturas são sempre dadas pelas linhas verticais. Todas as linhas que estão na vertical são valores de temperatura. E todas as linhas que são deitadas são valores de constante, tá? Todas as linhas de pé são valores de temperatura e todas as linhas deitadas são valores de constantes. E aí, o material não tem uma regra. Ó. Pode ver que um é bem dobrado, o outro não. Aí tem que cruzar no material ali. Mas a temperatura está em 517 e 815. E se for 600 e pouco aqui, vai dar no meio, mais ou menos. Estipular. Bem, uma boa pergunta. Pessoal, chuta um valor aí que tu ia falar. 600 e quê?
Ou 640, um exemplo. Vamos não sei dizer se eu tô certo. 640. Como que eu acho mais ou menos 640, pessoal? Qual é o Não sei se jeito meu de raciocínio está calcular? certo. É a mesma coisa. Quando eu falei que aqui era 60 e aqui era 80 e que no meio era 70, todo mundo me disse de cara. É a mesma coisa, só que eu tenho diferentes valores. Se, pensem comigo, se aqui, ó, vale 537 e neste aqui vale 815, quanto vale no meio? 700? 700, exato? Fez a conta aí? De cabeça, hoje. Tem que pegar Fazer esse aqui o valor 537 certo. e achar o centro dele, né? É, 100, 600, 700, Dá 814. Opa, 814 não, peraí. acho que é 714, eu acho. Não. Peraí que eu me deu o valor aqui. Dividir por 2. Dividido por 2, peraí. Mais 537. 676,67. 37. 676. Isto. 67, né? Isso. Eu fiz valores redondinhos aqui só para a gente estipular. Então, aqui ficou em cima, vou botar aqui, ó. 676, tá? Arredondado. Vírgula, o colega falou, dá o valor certinho, tá? Como que ele sabe disso? Porque aqui vocês fizeram de cabeça. Como que vocês sabem que aqui no meio é 70? Porque daqui até aqui tem quanto? 20. Então, no meio tem que ter a metade. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Quanto tem deste ponto até este ponto? Bom, de cabeça eu não tenho como calcular. Mas o que eu posso fazer? 815, vou botar arredondado para facilitar o cálculo, tá? 815, que é este ponto, menos 537, que é este ponto aqui. Isso dá quanto? 815 menos 537. Isso dá 278. Então, daqui até aqui, eu tenho uma diferença de 278, né? Isso. Daqui até aqui, eu tenho a metade disso. Quanto é a metade de 278? 137. Então, se aqui tem 537 mais esse 139, vai dar 676. Como que a gente faz a interpolação de pontos? Vamos fazer direitinho aqui. Como que a gente faz a interpolação de pontos? Deixa eu ampliar minha tela aqui. Dá de multiplicar os dois valores e dividir por 2, que tu vai achar o meio ali. Isso, tá? Vou fazer um valor genérico aqui, tá? Quando eu tenho gráficos, eu vou fazer a interpolação entre dois pontos, tá? Vamos dar uns valores aqui, 350 e 650. Chutei valores. Quero saber quanto vale bem no meio. Como que a gente faz isso? Tá? A gente tem que ver quanto vale tudo isso e quanto vale a diferença das metades aqui. Tá? Então, o que a gente faz? 650, o maior ponto, menos o menor ponto, 350. Aí a gente descobre a diferença entre os dois. Entre 350 e 650, eu tenho uma diferença de 300 no todo. Se for só na metade, eu tenho uma diferença de quanto? 150. 150. Né? Então,
150 é a diferença. Só que 150 é só a diferença. Eu tenho que somar com o meu valor. Então, tudo tem 300. 300 dividido por 2, né? Porque é a metade, vai dar 150. Então, se aqui eu tenho 300 mais esse 150, quanto vai dar esse meu ponto aqui? 500. 500. Tá? Então, tem como a gente escrever em equação isso, tá? A equação da metade do ponto, ela é a seguinte. É ponto 1 mais ponto... Opa, botei um S. Ponto 2 menos ponto 1 dividido por 2, tá? Isso que a gente fez aqui de forma voluntária, de cabeça, é essa equação aqui, tá? Sempre que eu quero saber o meio de 2 pontos, o ponto 1 é o menor e o ponto 2 é o maior, eu posso usar essa equação, tá? Caso queira anotar. Olha como dá certo. Vamos fazer nesse nosso exemplo. Quanto vale o ponto 1? Vale 350. Mais, abre colchetes, ponto 2, quanto vale? 650. Menos o ponto 1, então menos 350. Isso tudo dividido por 2. Vamos continuar aqui. Então, 350 mais... Vamos resolver essa parte. 650 menos 350 dá 300. Dividido por 2. 300 dividido por 2, aqui eu só vou copiar os 350. E 300 dividido por 2, 150. 350 mais 150 dá 500. Tá? Então, caso não lembrem de como faz a interpolação de pontos, tá? Pode usar essa equação aqui, ó. P1 mais, abre colchetes, P2 menos P1, dividido por 2, né? Onde P1 é o ponto menor, né? De menor valor. Menor. E o ponto P2 é o ponto maior. Tá? Então, se não fizer a interpolação de cabeça ali, pode fazer a interpolação por essa equação, que ela funciona também. Vou deixar anotado. Ei, Natália, Oi. não era bom se tivesse uma escala de 5 em 5, 10 em 10? Mas tem. Tem. Ah, é assim? Tem. Só que em Kelvin, né? Pô, é bem mais fácil, né? Tem a escala, só que em Kelvin. E aí, como tu faz a transformação de Kelvin para Celsius, aí dá um valor quebrado. Uhum. Por que na unidade que a gente usa Celsius, né, fica valor quebrado? Porque só nós usamos Celsius. Né? O sistema internacional usa Kelvin. Então, como a maioria das pessoas leem no sistema internacional, para elas é mais fácil, porque fica assim, de 10 em 10, de 5 em 5. Tá? Olha para o gráfico aqui. Aqui em Kelvin, não tá? Parece que visualmente melhor de enxergar? 0, 1000, 1500, 2000 e 2500. É porque não é, né, a unidade de temperatura que a gente usa em Celsius para atrapalhar a vida. Porque se nós usássemos todas as unidades no sistema internacional, todos os gráficos ficariam assim, né, com intervalos de valores inteiros.
A mesma coisa vale para constante. Se tu olhar em quilograma-força por milímetro quadrado, que quilograma-força é a força no sistema internacional. Não fica certinho? Vai 0, 20, 40, 60 e 80. Agora, se tu olhar em megapascal, que é o que a gente usa, também não fica quebrado? Em vírgula, né? Qual é a Muito opção quebrado. que tem? Usar o sistema internacional e depois converter. Só que aí eu acho que fica mais difícil. Então, eles já fazem gráficos com as duas unidades. Ô, Natália. Oi. Beleza. Lá em cima, antes do 500 ali, tá 0 também, né? Lá em cima? Tipo assim, do lado do Aqui, 80, diz? Isso, aqui seria o 0. Tá. Aqui seria Não, o só 0. para ter mais ou menos, porque daí o cara pode dividir por a cada risquinho aqui, o cara pode dividir também pela quantidade de risco, não dá? Pela Isso. escala aqui, né? Tu pode, De 0 a em vez de fazer a 1.371. metade, tu pode saber em quantos quadradinhos tem também. Porque se daqui até aqui tem 547, quanto vale um quadradinho? Era isso que eu queria saber. O cara podia contar quantos quadradinhos tem ali. Exatamente. O que ele quis dizer, gente? Se tu sabe que de 0 até o primeiro ponto, de 0 até aqui, vale 537. A gente tem como saber no gráfico quanto vale cada quadradinho. 537, vamos arredondar, dividido por 4. 134,25. Vamos chamar de 135. Então, quer dizer que aqui tem 135. Tá? Então, daqui até aqui, 1, 3, 5. E até aqui, quanto ia dar? 270. 270. Vamos chegar lá que vai dar certo. Até aqui. 405. 405. Tá ficando pequenininho. Até aqui, passa na calculadora para ver se não vai dar o valor quase que exato ali. Vão achar 439, né? 540. Opa, 539. 40, tu achou? E aqui tá Achei 537. Por que que deu isso? Porque aqui eu arredondei, né, gente? Deu 534 e um pouquinho. Aí eu arredondei só pra gente ficar mais fácil de botar na calculadora do que várias vezes. Mas é uma opção, tá? Vocês saberem por espaço quanto vale, tá? Você sabe que no espaço vale 135. Eu quero saber quanto vale esse ponto aqui. Quantos espaços tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11 espaços, né? 11 intervalos. Se eu sei que cada intervalo vale 135, 11 vezes 135, eu sei que aqui vale 1.485. 1.485. Subiu bastante por causa do... Tem 11 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque eu arredondei muito, né? Ali. Podem fazer por metades ou podem fazer por espaço, tá? Mas essa interpolação de gráficos é importante saberem, porque dificilmente vem os gráficos com todos os valores aqui, ó, porque senão eles ficam muito poluídos, tá? E aí fica a critério de quem lê ali fazer a interpolação. É isso que a gente chama quando a gente procura um ponto que não está escrito no gráfico, é interpolação, tá? Ficou entendido, pessoal? A gente vai fazer mais um desses. Pode falar. Tu pode botar assim no exercício, né? Hã? Pode botar assim no exercício, né? Posso. Pode botar intercalado, não exato, né? Não o valor exato, para explicar ali no meio. A gente falou de Na verdade, eu fiz já, tomar né? ao quadrado, né? Porque esse 57 aqui, ó, não estava num valor certinho. Vocês tiveram que interpolar para chegar nesse valor aqui, tá? Isso é bem comum, né, gente? Porque quando a gente vai olhar um gráfico, dificilmente vai ser o exato valor que nós temos, tá? Aonde que tem muitos gráficos, motores, tá? Todo motor tem um gráfico de eficiência que a gente precisa, tá? Conectar ali para entender.
tá? Então, não é só este gráfico, é um conhecimento de gráfico como um todo, porque ele se repete, né? Depois que tu aprende a interpolar um tipo de gráfico, tu sabe interpolar qualquer um. E também interpretar, tá? Motores, transformadores, sempre vem um gráfico com os valores de energéticos e de conexões, tá? Quando a gente vai ligar um motor e um receptor, por exemplo. E feito esse exercício, então, para nós pularmos para o próximo, Tu vais colocar esse material depois no material que falta, o 6 e o 7 no, vou botar. no, Vou botar no grupo. assim. Tá, e se puder, tu botar o link da aula de sexta-feira que eu faltei. E aí Bota. tem uns Eu exercícios. vou ter que terminar de atualizar lá que eu não consegui. Eu vou mandar o link da nossa playlist lá para o grupo. E aí tu procura na Tá. data o teu dia. Mas aí eu mando o link inteiro, porque para todo mundo que quiser consultar uma aula, fica lá a playlist dessa nossa disciplina. Aí fica todas as aulas juntas. Tá, ok, obrigado. Vamos lá para o nosso exercício para a gente... Ei, Natália, tu mandou a playlist para o negócio do trabalho ou não? Te mandei das duas matérias. Aí botei embaixo, uma era a resistência dos materiais e a outra era a eletricidade. Dá uma conferidinha lá que eu te mandei separados. Como é que eu não consegui botar no... Dá pra fazer no celular ou só no computador? Não, eu te mandei não pelo consegui. WhatsApp, é só clicar. Ah, é só clicar? Tem que apertar no link ali que eu te mostrei. Aí tem uma aula. Vai aparecer o vídeo de uma aula e do lado vai estar escrito aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, que aí tu vai te guiando as aulas que tu quer. Mas aí fica tudo daquela disciplina só, não fica aquela misturança se tu for no canal sozinho. Pois é, mas eu apertei no link, não dá? Não, mas Não abre nada. tem que direcionar direto para uma página. Bom, a gente vê isso direitinho. Tá. Vamos seguir o nosso segundo lá, senão a gente não vai conseguir terminar. Tá. 2, tá? Exercício 2. Deseja-se utilizar uma prensa hidráulica de carga máxima de 162 toneladas força. O que é tonelada força? Tá, gente? Não existe quilograma força? Sim. Tonelada força é aquele valor vezes 1000, né? Quanto vale 1000 quilos? 1 tonelada. Então, o 166 toneladas forças é a mesma coisa que 162 mil quilograma forças, tá? Sempre que aparecer tonelada força, é aquele valor vezes 1000, para dar em quilograma força. Entendido? Na obtenção de peças estrudadas, onde o diâmetro do tarugo de cobre, né, então o material é cobre, é de 80 milímetros, e o diâmetro da peça final é de 45. Então, quer dizer que tenho um tarugo, né, de 80 milímetros, circular, e estou estrudando uma peça também circular. Os dois têm o mesmo perfil. Encontre a temperatura mínima de operação em graus Celsius que essa prensa poderá trabalhar. Então, vou pedir para vocês anotarem o enunciado que a gente vai fazendo passo a passo dele. Você já terminou a aula? Ainda não. Pode ir. Oi, Você já terminou a aula? ainda não. A gente pode colocar o som ali?
Anotaram, pessoal? Ok. Terminaram de anotar? Então tá, vou colar lá para nosso quadro branco, digamos assim, né? E vamos anotar as informações certinhos aqui. Certo, tá? Então, eu quero utilizar uma prensa hidráulica, né? E eu sei já o limite dessa força. Esse exercício aqui, ele já é mais prático, tá, gente? São coisas mais reais da gente encontrar. Eu tenho a prensa. Se eu tenho o equipamento, eu sei a carga máxima desse meu equipamento, tá? Então, eu sei a carga. Eu só quero saber qual é a temperatura que eu tenho que utilizar para estudar aquele meu material, tá? Para saber se a minha prensa vai aguentar ou não estudar com aquele material. Então, eu sei que a minha prensa hidráulica tem, né, uma carga máxima de 162 toneladas força, tá? Então, qual é a força máxima do meu equipamento? É 162 tonelada força. Sempre que é tonelada é vezes 1000, tá? Então, 162 toneladas força é a mesma coisa que 162.000 quilograma força, tá? Então, a força ali, a carga eu já tenho. Não é o que eu estou procurando, ela já foi dada, porque quem limita a minha força máxima é o equipamento, né? Não tem como eu exigir dele mais do que a força que ele é capaz, né, de fornecer, que ele foi produzido. Na obtenção de peças estrudadas, né, onde o diâmetro do tarugo, né, então o diâmetro... Opa, tá se mexendo meu quadro aqui. Onde o diâmetro do meu tarugo, ou diâmetro zero, né, porque é inicial, vale 80 milímetros. E é um tarugo de cobre. Então, já vou deixar anotado aqui, ó. Qual é o meu material? É cobre. Tá? Onde o diâmetro do tarugo de cobre inicial é de 80 milímetros. E o diâmetro da peça final, então o diâmetro final... Não está aparecendo para nós aqui. Apareceu? Agora sim. Sim, então vamos olhar o que a gente já escreveu aqui, tá? Eu estava lendo ali, ó. Deseja-se utilizar uma prensa hidráulica com carga máxima de 162 toneladas força. Então, já anoto a força dessa minha, né, prensa hidráulica, que é a minha força máxima. Não posso estudar nada que exige uma força maior que essa, porque o meu equipamento não vai aguentar. Então, eu anotei aqui, ó. Força igual a 162 tonelada força. Tonelada força é a mesma coisa que aquele valor vezes 1000, né? Para dar em quilograma força. Então, 162 toneladas forças é a mesma coisa que 162.000 quilograma força. Aí já anotei aqui. Depois ele disse assim, onde o diâmetro do meu tarugo de cobre inicial, então de que é o meu tarugo? De cobre. Anotei aqui que o meu material é cobre. O diâmetro inicial é de 80 milímetros. E aí anotei aqui, diâmetro inicial, 80 milímetros. E o diâmetro da peça final é de 45 milímetros. Bom, se ele deu a minha peça final em diâmetro, quer dizer que como é que é a área de seção transversal da minha peça final? Π vezes raio ao quadrado. Isso, é circular também. Π vezes raio ao quadrado, tá? Encontre a temperatura mínima, né, em graus Celsius, para essa prensa funcionar, tá? Então, agora, eu não quero encontrar a força, eu já tenho a força máxima ali que eu posso usar. Eu quero encontrar a temperatura de trabalho. Como que a gente encontra a temperatura de trabalho? Né? Lá no gráfico. Só que para entrar no gráfico, eu preciso saber a constante. O que tem lá no meu gráfico de informação?
tem constante de extrusão, temperatura e material, né? Só no enunciado, qual é a única informação que ele me deu? Só o material, que é cobre. Com uma única informação eu não consigo entrar, eu tenho que entrar com duas. Como que ele quer é a temperatura? Como que ele quer é a temperatura? Como que eu vou entrar no gráfico? Com o material e com a constante. A constante eu vou tirar a partir dessa equação, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular as áreas, né? Porque eu só tenho os diâmetros. Como que vai ser a minha área zero? Como é um tarugo circular, vai ser π... Oi. Mas como a gente tem é porque não tem a temperatura, né? Só tem o quilo ali, não dava para eu achar. quero é a temperatura. Tá, Só tem uma informação. Tu tem que entrar sempre com duas informações no gráfico para tirar a terceira. Não, eu estava pensando assim, ó, porque como tem o quilograma força e pegasse, se cruzasse ele em cima do cobre, não daria igual? Não, porque quilograma força, olha aqui o gráfico, não é só quilograma força, é quilograma força por milímetro quadrado. São unidades diferentes, ó. Quilograma força por milímetro quadrado. Isso é a unidade da constante. Não tem como entrar com valor de força aqui no gráfico. Só pode entrar com valor de constante, de temperatura e o material. É as únicas 3 informações que tu consegue entrar aqui. Tá? Vamos aqui, então. O que a gente está fazendo? A gente vai calcular o valor da constante, porque se eu tenho constante e material, eu consigo achar a temperatura, tá? Então, vamos procurar a constante primeiro. Como que a gente acha a constante? A partir da força, a equação da força. Vamos calcular as áreas, porque eu preciso das áreas, né, para calcular a minha constante. Sempre eu tenho que primeiro calcular as áreas, tá? Não adianta eu ter só as dimensões. O meu tarugo tem 80 milímetros, né, de diâmetro. Então, a área dele é circular. Π vezes R ao quadrado. Igual π vezes, se o diâmetro é 80, o raio tem que ser 40. Π vezes 40 ao quadrado dá quanto, gente? 5.026. 5.026. É. Entra uma casa, depois da vírgula? Pode ser só uma. 0,5, então. Todo mundo achou esse valor aí? Milímetro, né? Milímetro quadrado. Milímetro quadrado, né? Porque é a área. Acharam? Vamos para a área 2. A área 2 é uma peça com 45 milímetros de diâmetro. Então, também é circular. Quer dizer que eu vou usar a mesma equação de área. Área 1 igual a π vezes R ao quadrado. Sempre se atentem ao perfil da minha peça. Pode ser circular, mas pode ser quadrada, tá? Então, tem que usar a equação de acordo com a geometria do meu perfil. Aqui, entra circular e sai circular também. Então, π vezes 45 é o diâmetro. Então, o raio vale 42,5. Opa, 22,5. 22,5, né? O raio. Π vezes o raio ao quadrado. Π vezes 22,5 ao quadrado. Qual o valor da área 1 que vocês encontram? 1.590,45 milímetros quadrados. Vírgula, vou botar só a vírgula 4 para os dois ficarem com uma casa depois da vírgula. Milímetro quadrado. Mais alguém achou esse valor aí para a gente bater? Sim, isso aí mesmo. Sim? Então tá. Temos as duas áreas já, tá? Então vamos lá para a nossa equação. Equação de força. É sempre a mesma. Área zero vezes a constante vezes Ln
de área 0 dividido por área 1. Tá? O que eu tenho de informação? Força, área 0 e área 1. O que eu quero encontrar? Quero encontrar esta constante aqui. Então, vamos substituir os valores ali e achar a minha constante. Quanto vale a minha força, gente? 162.000 quilograma força, certo? Isso o exercício deu. A minha área 0 vale 5.026,5 milímetro quadrado. Tá? Área 0 aqui. Vezes o K eu não tenho. É o que eu quero encontrar. Vezes LN de área 0, que vale 5.026,5 milímetros quadrados, dividido pela área 1. Nossa área 1 vale 1.590,4 milímetro quadrado. Fecha a parede. Qual é a primeira coisa que eu faço aí? Qual é a primeira coisa que vocês vão resolver nesse exercício? O LN. O LN, porque é a parte que tem uma divisão. Então, vamos resolver. O que a gente faz aqui? Ó, milímetro quadrado com milímetro quadrado. Então, a gente corta essas duas unidades e para de se preocupar com unidades, tá? Vou só copiar o resto. Vou só copiar aqui, tal como está, para a gente resolver isso daqui. Então, vou copiar 100... Opa, mais para cá, senão não vai dar. 162.000 quilograma força igual a 5.026,5 milímetro quadrado vezes K vezes... Gostaria que vocês tentassem botar esse valor inteiro na calculadora. Em vez de fazer separado, 5.026,5 dividido por 1.590, depois o LN desse valor, tá? Gostaria que vocês pegassem o hábito de usar a científica. Então, façam direto. LN, abre parênteses, 5.026,5 dividido por 1.590,4 e fecha parênteses. Façam tudo de uma vez só. E igual. 1,15? 1,15. Quem mais achou esse valor? Eu. Acharam? Eu achei. Então, fechou. É 1,15, tá? É mais rápido usar direto, né? E não é mais difícil, convenhamos. Então, vamos pegando o hábito da calculadora aí. Beleza. Agora eu já tenho tudo em valores. Eu só preciso, né, organizar a minha equação. O que eu quero encontrar, gente? Eu quero encontrar o K. É isso que eu quero. Então, eu vou, né, isolar o meu K. Esse 5.026,5 está deste lado da equação, multiplicando. Então, ele passa para o outro lado como? Dividindo. O 1,5 que está aqui atrapalhando também, ele também não está multiplicando? Então, ele passa para o outro lado, também dividindo. Então, vamos só organizar essa equação. 162.000 quilograma força. Vou deixar aqui. Dividido por esses dois valores aqui que estavam de um lado da igualdade, eu vou passar para o outro. Os dois estão multiplicando em um lado, então os dois vão passar dividindo para o outro. 5.026,5 milímetros quadrados vezes 1,15. Isso tudo vale o meu K.
podem fazer por partes ou podem fazer direto também, tá? Só que para fazer direto, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Para botar na calculadora toda essa equação. 162 mil. Parênteses. Se eu botar os parênteses aqui, ó, eu consigo resolver direto. Então, 162 mil dividido, aí vamos botar na calculadora, 162 mil dividido por, abre parênteses, 5.026,5 vezes 1,15. Fecho parênteses. Se não fechar, dá erro. E dou igual. Já encontraram o valor? Deu 28,025. 28,025. Encontraram esse valor também? Sim. Né? Se é 28,025, que valor que a gente pode dizer que ele tem, gente? 28, né? Para ficar mais fácil de entrar lá no meu gráfico. Então, eu achei, ó, o meu valor de K, tá? De novo, quais informações que eu tenho naquele meu tipo de gráfico? Constante, que é o K, temperatura e material. Eu não consigo achar uma informação com um dado. Eu sempre preciso ter dois valores para encontrar o terceiro, tá? Naquele caso, já me deram material. Agora, eu encontrei a constante. Então, no gráfico, eu consigo encontrar a temperatura. Se eu não tiver dois valores, eu não consigo encontrar o terceiro, tá? De nenhuma forma. Mas a gente encontrou o K. Então, já que nós temos o K e temos o material, vamos lá analisar de forma visual, sem calcular mais, só de forma visual. Fiz até cruzado aqui já. Bom, achei de novo. Tá? Então, o ideal é vocês intercalarem naquele espaço ali. Não pensar nos quadradinhos, porque eles não são uniformes. Tá? Tem uma margem de erro, no caso, né? Tem uma margem de erro grande. Quanto menor os pontos, menor a margem de erro. Exatamente. Quanto menor o ponto, menor a margem de erro, tá? Por isso que gráficos visuais, tudo que... Isso é de todas as disciplinas. Sempre que a gente lê valores visuais em gráficos, eles não são muito precisos. Ah, mas não é preciso, então por que eu uso? Porque é muito mais fácil. Claro que vocês tiveram que calcular a constante neste caso. Mas o ser humano, ele é muito mais visual, tá? Por exemplo, nessa unidade aqui, ó, que vocês conhecem, de 0, 20, 40, 60, vocês precisam fazer aquele cálculo da interpolação para me dizer quanto vale esse ponto aqui no meio? Não. Por quê? Não. Vocês fazem isso de forma visual e involuntária. Então, a gente raciocina, a gente é muito mais rápido achando valores visuais, mas não é preciso, tá? Ah, quando que eu uso, então? Quando eu não preciso de valores tão perfeitos. No caso de temperaturas, tá? Até porque eu boto lá no meu forno, essa diferença de temperatura não vai ser muita, tá? O problema é o valor ser 600 e eu achar 700, 800, aí sim é muita diferença, tá? Mas essa pouca diferença, para ser bem sincera, quando a gente está falando de processos de conformação mecânico, uma variação de 50 graus, que para nós é muito, né? Muito mesmo, 50 graus. Para o metal não faz muita diferença. Por quê? Qual é o ponto de fusão de um aço, mais ou menos? Quanto é que deu o valor da temperatura, então, ali, que eu me perdi? 676. Em torno de 676. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Achei que 171. Tá certo também. Tá? Qual é a temperatura de fusão, mais ou menos, de um aço, gente? Mais ou menos? Mais ou menos do aço. 1.500 graus? 1.800. Então, 50 graus não é muito para um aço. Então, por isso que a gente não precisa trabalhar com valores muito precisos, porque para isso
não é significativo, tá? Por exemplo, o meu processo deveria trabalhar 50 graus. Desculpa, 500 graus. Eu não calculei direito, botei 550. O que vai acontecer com o meu material? Vai esquentar um pouco mais, mas não vai fazer muita diferença. Agora, quando eu estou trabalhando com polímeros, com formação mecânica, mas de polímeros, aí já faz muito, né? Eu vou aquecer um polímero a 40 graus, mas aqueci a 60. Que risco eu estou correndo? De derreter ele? O metal, não. Se eu deveria aquecer a 500, se eu botei 550, ele só vai ficar um pouco mais aquecido. Não vai ter o risco de fundir ele. Então, por isso, essas nossas margens são bem mais espaçadas. Certo? Dúvidas, pessoal, sobre algum ponto desses exercícios? Tá? Esse último, ele é bem mais prático e realístico, né? A gente tem já a prensa, já tem o valor ali da força máxima. Então, eu tenho o valor da força máxima, eu sei as áreas do meu tarugo e do meu perfil que eu quero ter, né? Eu quero saber com que temperatura eu preciso trabalhar para fazer essa extrusão. Então, eu sempre procedo assim. Vou lá, calculo as minhas áreas, encontro a minha constante. O material eu sei, né? Qual é o material que eu estou trabalhando, e procuro lá no gráfico a temperatura de extrusão. Então, qualquer temperatura em torno dessa que eu encontre vai ser uma temperatura adequada para eu fazer o meu processo, tá? Vocês acharam 676? Qualquer valor entre 600 e 700 seria suficiente para trabalhar em extrusão, tá? O erro é bem grande ali, mas entre 600 e 700 seriam valores suficientes para trabalhar a extrusão, tá? Então tá, pessoal, já estamos no finalzinho do nosso horário aqui. Vou mandar as aulas que tu me pediu, tá, Rafael? Vou mandar o link lá no grupo e mandar os PDFs. Mas os PDFs eu já vou mandar agora lá para o nosso grupo. Certo? Ok. Então tá, boa noite para vocês. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.